Cá estamos para mais uma das nossas conversas desta semana. Rir, sorrir e intervir, desta vez. E vou passar a apresentar rapidamente então os nossos convidados. Margarida Rebelo Pinto nasceu em Lisboa, em 1965, formou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade de Lisboa e desde cedo colaborou em vários órgãos de comunicação social. Trabalhou como copywriter e escreve guiões para cinema e televisão. Sei Lá foi o seu primeiro romance. Seguiram-se Não Há Coincidências, Crónicas da Margarida, Alma de Pássaro e Artista de Circo. Publicou Não Há Coincidências no Brasil e Espanha. Depois do mesmo romance já tem saído na Alemanha, Holanda e Bélgica. Diário da Tua Ausência, lançado em 2006, contou também com uma versão em audiolivro, lido pela própria autora. Em 2008, aventurou-se no livro para a infância, com Gugi, o Dragão Azul. Em 2011, lançou o seu primeiro romance histórico, Minha Querida Inês, sobre a mulher que morreu pelo seu amor por Dom Pedro. Já em 2012, saiu o seu mais recente trabalho, o seu 10º romance, O Amor é Outra Coisa. Uma história de amor que alterna com uma fábula situada nos arredores da Comporta, que envolve uma cegonha e um urso. Mário Zumejal fez a sua estreia literária em 1980, com a Crónica dos Bons Malandros, à qual se seguiram Histórias do Fim da Rua e À Noite Logo Se Vê. Após um interregno em que escreveu para televisão, teatro e rádio, voltou aos livros com Fora de Mão, Primeiras Senhoras, Já Não Se Escrevem Cartas de Amor e Uma Noite Não São Dias. Participou nos livros coletivos Novos Mistérios de Sintra, O Código da Vinci e Essa Agora. Os seus livros mais recentes são Longe é um Bom Lugar, livro que reúne um conjunto de histórias publicadas na revista Tempo Livre, e Cafuné, uma divertida incursão pelo romance de época, passada no início do século XIX. Atualmente preside ao Clube de Jornalistas e foi jornalista, exatamente, de A Bola, O Jornal, subchefe de redação do Diário de Lisboa, chefe de redação no Século, diretor adjunto do Record, diretor do Mundo Desportivo e dos semanários 7 e Tal e Qual. Foi também subdiretor do Canal 2 da RTP, apresentador de diversos programas de televisão e, muito recentemente, dirige mais um jornal, o Jornal Sénior, como alguns de vocês já terão a oportunidade de ter visto. Tiago Salazar nasceu em 1972 e define-se a si mesmo como um eterno finalista de relações internacionais. Estreou-se no jornalismo em 1991, no Semanário. Desde então escreveu sobre artes plásticas, livros, cinema, pessoas célebres e menos célebres, política, economia, sociedade, desporto e obituários. Mantém-se no ativo como escritor e andarilho profissional, ofício a que, diz o próprio, ninguém reconhece seriedade. Publicou contos no DN Jovem, no DNA, saudoso suplemento do Diário de Notícias, no Expresso e na revista Ficções. Fez guiões para televisão, foi assessor do Gabinete de Imprensa do Instituto de Camões e co-comissário de um Salão Internacional de Artes Plásticas. Colaborou com o Jornal de Monchique, onde assinou a coluna Pirilampo Trágico. Fez parte da equipa fundadora da revista Blue Travel e assinou a rubrica Escapadas do jornal Correio da Manhã. Tem ainda colaboração eclética e dispersa por outras revistas e jornais, da elegante e defunta Grande Reportagem ao eterno Borda d'Água. É autor dos livros Viagens Sentimentais, Casa do Mundo, As Rotas do Sonho, Endereço Desconhecido. Já em 2013, escreveu um texto para a antologia Contos Capitais, da recente editora Parsifal, e tem agora um novo livro, Hei de Amar-te Mais, acabadinho de chegar às livrarias. Comecemos então. Margarida, dizias numa entrevista aqui há tempos: Portugal mudou completamente. Está na trajetória oposta à minha. Está na retração, na depressão, na contenção. Há 13 anos era uma época mágica da Expo 98 em que tudo era dourado. E a Margarida Rebelo Pinto? O que é que mudou nestes 13 anos? Mudou muita coisa, porque o ofício de escritora é um ofício difícil. As pessoas têm... Eu acho que as pessoas têm uma ideia um bocado poética do que é o ofício de escritora e pensam que nós chegamos ali à secretária e começamos a escrever e tudo sai à primeira. Não é nada assim.
é uma facilidade nata e uma dificuldade adquirida. Os primeiros livros são sempre muito mais fáceis que os outros, não é, Marco? E a partir do quarto, quinto romance as coisas começam-se a complicar. Há uns anos, eu costumo contar uma história muito engraçada que me aconteceu com o António Lobantunes, eu sou amiga dela há muitos anos. E quando levei o meu terceiro livro, que era o Alma de Pássaro, disse: está aqui, o meu último bebê, é o meu terceiro livro e tal. E ele disse assim: mas porquê é que está tão contente? Eu disse: então, estou muito contente, é o meu terceiro romance, estou muito contente. E ele disse: vai ver daqui a uns anos, só se está a queixar que isto é uma droga dura. A escrita é uma droga dura. E eu disse: António, você é tão negativo, está sempre a ver as coisas do lado mal da vida. Ele é uma pessoa muito lunar e eu sou uma pessoa muito solar. E de facto, com o passar dos anos, eu percebi o que é que o António queria dizer, porque a escrita é um ofício muito solitário e é um ofício muito um bocado imprevisível, ou seja, há dias em que as coisas correm muito bem, nós acordamos e achamos que não vai correr nada bem e sentamos-nos à secretária e corre tudo muito bem, mas depois há uns dias em que achamos que vai correr bem e não corre nada, então aquilo que nós escrevemos vai para o lixo. E por isso, com os anos, apesar de ser completamente viciante, porque um escritor não consegue fazer outra coisa, o único escritor que eu acho que deixou de escrever e que eu tenho alguma pena que tenha deixado de escrever é o Paulo Castilho. Não conheço nenhum escritor que lançou um romance há 2 anos. Aí. Então, olha, mas teve bastante tempo desde o Fora de publicado, Horas, sim, e dos sinais exteriores, mas também porque é diplomata e, portanto, tem outra profissão. É um trabalho muito, muito viciante, mas depois com o tempo torna-se um trabalho um bocado difícil. Mas eu tenho muita sorte, porque se fosse homem só tinha essa atividade, mas como sou mulher e como sou mãe, tenho a atividade doméstica e a vida familiar como ocupa. Portanto, como tu sabes, não é? Quando um escritor vive numa casa, ninguém faz barulho porque o escritor está a escrever. Quando uma escritora vive numa casa, é ótimo ter uma escritora em casa, desde que o frigorífico esteja cheio, as refeições estejam distribuídas, as lancheiras das crianças estejam organizadas, as roupas estejam arrumadas, portanto, eu felizmente tenho esse lado muito terreno que me ajuda imenso e que me equilibra imenso. Agora, a minha vida é igual, há 13 anos que me sento todos os dias à secretária a escrever, uns dias correm melhor, outros dias correm piores. Acho que é um bocadinho a vida de todos os escritores, é uma vida solitária. Posso só dizer uma coisa? Claro. Estamos a falar de solidão. Deixa-me dar uma novidade, tu estás aqui para dizer coisas. Não é isso. É só pela deixa da solidão e já que eu uma vez entrevistei o Camilo José Cela, um grande escritor galego, foi a Nobel também, da literatura. E assim uma plateia, estava aí desse lado e era uma daquelas conversas informais. Não sei se tem presente este personagem enorme da literatura. E esta é a pergunta clássica para os escritores, se o ofício da escrita é o ofício mais solitário que há. E ele diz-me assim: pero la masturbación también. Mas tem resultados satisfatórios mais rápidos. Pense, pratica-se Porque há escrita tântrica. Olha, isto que agora que a conversa entrou num tema que gosta, não sei se eu nessa última parte eu gostei, mas é importante aquilo que tu disseste, porque é verdade e todos sentem que escrever é o ofício mais solitário que existe. Mas eu penso que ao mesmo tempo é o mais acompanhado que existe. Porque é só quando se está só e profundamente só, solitário e intensamente solitário, é que nós nos encontramos com o outro lado de nós. Com o outro lado de nós mesmos. Porque enquanto temos conversas e não sei o quê, nós temos aquilo que está na parte de cima do nosso cérebro, naquilo que exercitamos quase todos os dias. Quando um tipo põe um papel, eu sou do papel, não é? Papel da BIC e essas coisas modernas. Bom, então, quando vai confrontar-se com o lado de desafio a uma parte de si mesmo que normalmente não exercita. Porque a vida corrente não o leva a exercitar isso. Nem mesmo quando escreve para uma revista ou para um jornal. Aí tem que ir buscar coisas que nunca pensou. E vai descobrir que afinal é capaz de inventar ou descobrir dentro de si próprio uma companhia que não sabia que existia. Não sabia, olha, eu não sabia que sabia isto. Olha, eu não sabia que era capaz de inventar isto. E então essa enorme solidão
puxa por a companhia da pessoa com ela própria desconhecida. Isso, para mim, é inventável. Não é propriamente na baixa avaliação, mas é um exercício de autodescoberta. Muitas vezes de autodescoberta. E quanto mais atrapalhar se está, mais aflito, mais coisa, mais com o prazo disto e não sei o quê, vamos descobrir neste melãozinho que a gente tem aqui, que raramente se descobre na totalidade, acho que ninguém descobriu na totalidade tudo que o seu cérebro permite, que lá contém. E apartado muitas vezes pelas circunstâncias, o prazo, a necessidade, a vontade de não fazer mal, o amor próprio, e não sei o quê, tinha que fazer. E vai então renovar-se a si próprio naquela parte que é do seu cérebro. Eu sou um desordenado completo. Por exemplo, eu vim aqui e digo, mais uma vez, sou o último a saber. Isto não tinha nada com a minha mulher, coitadinha. Tinha que ver, eu não sei falar o tema. Bom, então, o tema, você sabia o tema? Bom, mas o tema acaba por ser natural, seja, mesmo que não haja um tema fixo, nós temos que falar desse ato criativo, que é transpor. Às vezes digo assim, como é que você costuma escrever? E eu digo, o escrever é uma coisa gráfica. Se a gente não escreve dentro da cabeça, escreve-se dentro da cabeça. Portanto, começa-se por escrever dentro da cabeça. Só depois é que se passa aquilo a letras, frases, coisas e tal. Mas as coisas têm que estar, ou têm que nascer dentro da nossa própria cabeça. E, portanto, eu digo assim, eu conheço pessoas que escrevem, em termos do bom português, maravilhosamente. Jamais antes de escrever um bom livro, porque pensam pessimamente. Ora, quando pensam pessimamente e vão passar a coisa, sai uma coisa péssima. Então, eu conheço, eu digo isso a eles também, porque são muito descarados. E então, porque essa é a grande coisa. Tudo está... E eu também penso que há uma honestidade intelectual que leva o autor quando escreve, quando passa aos outros aquilo que pensa, não se afastar de si próprio. Ou seja, eu conheço escritores que tenho uma enorme admiração, mas eu não sou eles. Eu tenho que ser eu. E eu gosto imenso dos textos da Margarida e ali do Salazar tem um nome lindo. Olha, mas eu quero me manter fiel a mim. Desde a forma como penso, até a forma como passo esses pensamentos à escrita. E, portanto, a Margarida conhece-me, ela era deste tamanho, mas já me conhecia, porque eu já sou muito antigo, ela até é uma menina. Mas ela um dia disse numa entrevista que tinha gostado de começar a escrever por causa de um livro meu. É verdade. E eu achei isso uma boa piada. Olha, já fiz uma coisa boa na vida, pá. Despertei algumas pessoas com o exercício da escrita. Mas ela, ao fazer esse exercício da escrita, dizendo, olha, é as piadas, este livro deste gajo. Mas os livros dela não são os deste gajo, são da cabeça dela. E é essa autenticidade, esse respeito do autor pela sua individualidade e não pela ir atrás do outro. Eu adoro escritores que têm uma pilha de livros assim, e aí tenho duas mesas de cabeceira. Tenho uma escritores, tenho outras escritoras. E então, agora, eu adoro muitas prosas e poemas e não sei o quê. Quando me aproximo a data em que eu tenho que começar a escrever, e quando eu digo eu tenho que, significa já um aperto, uma obrigação, porque eu às vezes tenho que ser empurrado. Não tenho tempo, e gosto muito de bares, pronto, também. E às vezes tenho mesmo que ir, mas nessas alturas eu não leio. Ou leio um bocadinho de outro, um bocadinho de outro. Porque, vamos já falar de prometo. Porque para mim escrita é música.
E a musicalidade da escrita é, num autor, fixa-se, mete-se nos ouvidos e digo que um gajo está todo a escrever a Saramago, o outro está a escrever a Lobo Antunes, e outro, como aliás acontece. Há jovens, alguns jovens já um pouco mais velhos Já que com eu, 30 dólares. um pouco mais velhos que eu, que escrevem a Lobo Antunes, porque só leem o Lobo Antunes, ou escrevem a Saramago, ou escrevem não sei o quê. E a musicalidade da escrita, eu vou a coisas de malta nova, de coisas de exercícios da escrita, e digo assim, leiam em voz alta. Quando ouvirem que o Presidente do Conselho de Administração, que se chamava João, tinha um cão, e peraí cá aqui qualquer. A escrita é também musical. E a escrita, lida em voz alta, dá-nos choques brutais nos sentidos da nossa audição. Isto não me soa bem. E quando não soa bem, já não é boa escrita. Já não é boa escrita. Tenho as minhas manias, porque é uma coisa que nós devemos ter todas as nossas manias pessoais, e uma dessas é, muitas vezes, assim, eu outro dia estava a escrever uma coisa, e tinha um bocadinho assim, eu tinha 3 vezes a palavra porta. Eu li aquilo 4 vezes, e não bati na porta. Eu quer dizer, e agora aqui, isto tem muita porta aqui, Porque há essa, ao ler em voz alta, bateu um porta e já não é aquilo. Eu digo, isto é muita porta. Bom, então, mas isso é constantemente. Nós temos uma boa geração, temos 3 boas gerações, ou pelo menos 2 gerações, 3 gerações de bons jornalistas, de bons escritores e escritoras. O que é uma coisa extraordinária. Numa altura, eu vou a muitas escolas, também vou a muitas escolas, e os professores, normalmente, infelizmente, são quase todas professoras, e então dizem, eles leem muito pouco e tal. E quase como uma censura natural, uma acusação, uma coisa. E eu digo, é preciso enquadrar isto no tempo. Eu lia muito, mas quando eu lia, quando era de idade deles, eu lia, não havia televisão. Não havia telemóveis, não havia internet, não havia isto, não havia aquilo, não havia. Portanto, o que havia era uma coisa para nós repartirmos o tempo. E a única coisa que eu considero imutável, desde há milhares de anos, é uma coisa terrível, é que o dia tem 24 horas. O raio do dia tem 24 horas. Agora, isso é um dividendo. Agora, o divisor, que é aquilo que a gente pode fazer nas 24 horas, são muito mais coisas. E, portanto, dá menos espaço para a leitura. Em princípio, daquelas pessoas que querem fazer tudo o que existe hoje no mesmo tempo, que era o tempo que existia ontem. E, portanto, eu não me surpreendo nada que leiam menos. O que me surpreende é que estejam a aparecer, continuem a aparecer com esta menina, com aquele menino, as gerações de bons, de excelentes escritores e que mantêm este gozo da palavra escrita, que para mim há de ser sempre, sobretudo, preto no branco, o preto de uma bica num papel branco, folha A4. Bom, então uma dessas coisas fazem parte da minha antiguidade, embora eu também já... Mas olha que eu também escrevo no papel. Mas... Eu tenho 2 processos. Tenho um processo que eu chamo de escrevinhar. Eu tenho uma ideia para um livro, começo a repetir material, começo à procura do título, desenvolvo o conceito do livro, sobre o que é que eu quero, sobre o que é que vai ser aquele livro, e depois começo a criar as personagens e vai tudo com um caderninho. E é um trabalho mental e de notas. E só depois de, para aí, uns 6 meses, 8 meses, ter o caderninho já muito recheado, é que eu passo à escrita no computador. Por isso essa relação que o escritor tem com o papel e com a caneta é muito importante. Eu queria só fazer aqui uma precisão àquilo que o Mário disse, porque eu sempre li muito. Eu acho que quem quer ser escritor, ou quem tem essa pretensão, tem que ler muito e tem que perceber que autores é que gosta, e quando se apaixona por um autor, eu acho que uma pessoa, quando gosta de um autor, deve ler tudo daquele autor. Claro que nem todas as coisas são boas e são poucos os autores que têm uma obra muito coesa, geralmente têm uma obra desigual, mas até é interessante perceber a evolução dos escritores.
Mas uma coisa muito importante é que quando perceber o que é que cada escritor faz bem. E eu era muito miúda, tinha 15 ou 16 anos e fui à cama com uma coisa muito chata chamada uma mononucleose. Eu não sei se sabem o que é, mas uma mononucleose há 20 anos era uma grande chatice, porque demorava muito tempo até se perceber que era uma mononucleose, e antes de perceber que era uma mononucleose, os médicos diziam, pode ser leucemia, que é uma coisa que uma miúda com 15 anos não apetece, sobretudo quando o primeiro namorado morreu há 2 anos com uma leucemia em 4 dias, não é? Que foi o meu caso. E, portanto, eu lembro-me quando soube que podia ter uma leucemia, fiz 2 coisas. Fiz uma camisola de tricô que nunca mais acabava, porque no meu tempo as meninas faziam todas tricô, e comecei a ler. E foi-me parar às mãos, alguém me trouxe, eu acho que foi o meu irmão, trouxe-me a Crónica dos Bons Malandros. E a Crónica dos Bons Malandros foi uma revelação para mim, porque eu não tinha percebido, apesar de já ler bastante, não tinha percebido até que ponto o humor podia ser uma arma extraordinária na escrita. E a Crónica dos Bons Malandros, aquilo é uma gargalhada da primeira à última página. Eu já li várias vezes e é um dos meus livros de culto, faz parte dos livros que eu leio várias vezes, assim como alguns filmes que eu vejo várias vezes, e eu aprendi isso com a Mário, que foi, eu percebi como é que ele fazia rir as pessoas e como é que ele utilizava a linguagem, as descrições dos personagens, as descrições das situações, as partes gagas que existem naquela obra, para ser uma leitura profundamente divertida e prazerosa. E isto teve um efeito muito importante em mim, porque, por um lado, eu aprendi, eu percebi como é que ele fazia aquilo, não é? Porque nós também, enquanto escritores, acabamos por nos estudar um bocadinho uns aos outros e perceber o que é que os outros andam a fazer. E depois, por outro lado, também me salvou um bocado a vida, porque ajudou-me a aliviar aquela ameaça um bocado assustadora que era uma leucemia, que depois, graças a Deus, não era nada, era uma mononucleose. E é curioso, porque além dessa referência do Mário, que é escrever com muito humor e com muita graça, e não ter medo nenhum das palavras, não ter medo do ridículo, não ter medo do grotesco, não ter medo do absurdo, porque o absurdo faz parte da vida. Também houve outro escritor que me marcou muito, que é o Raymond Carver, não sei se tu leste, que é um escritor que é capaz de escrever sobre coisas que aparentemente não têm importância nenhuma. Mas ele faz umas descrições tão bem feitas do cotidiano, que com ele eu também aprendi como é que se podia escrever sobre o cotidiano. E portanto, um escritor, eu costumo dizer que um escritor é uma esponja e um radar, não é? Nós estamos sempre com o radar ligado, o radar apanha tudo, eu apanho conversas de pessoas na rua, às vezes ouço uma conversa na rua e a conversa interessa-me e eu traço o passo e vou atrás das pessoas, posso subir uma rua inteira, as pessoas nem sequer imaginam o que é que eu estou ali a fazer. Eu vou até óculos escuros, esperando que não me reconheçam, ali atrás, para ouvir a conversa, porque está ali uma fatia de vida, uma fatia de existência, está ali uma história, está ali um bocado de uma história que eu depois posso aproveitar para outra história. E eu acho que uma das coisas mais, ao mesmo tempo mais interessantes e mais apaixonantes, mas mais extenuantes de ser escritor, é que é muito difícil nós desligarmos o radar. O radar está sempre a apanhar e a esponja está sempre a absorver. E depois há um trabalho muito caótico que nós não sabemos explicar como é que é feito, e que a Rosa Manter, escritora espanhola, explica com uma expressão muito boa, que é a louca da casa. E que diz que as ideias se misturam todas na nossa cabeça e que depois aquilo é como se fosse a Bimbi, não é? Que a Bimbi é uma coisa sofisticada, já não é bem a batedeira, porque a Bimbi tem vários programas, que ele vai à Bimbi e sai uma coisa completamente diferente. Mas isso só é possível se o escritor, na sua juventude e ao longo da sua vida, ler bons livros, porque se não ler, eu acho que... Eu também faço como o Mário, quando estou a escrever um livro, não leio, mas faço exatamente como o Mário faz. Posso folhear livros, vou respirar um bocadinho à esquerda e à direita. Mas sabes que o António Alçada Batista, curiosamente, que é uma pessoa que já não está entre nós, mas que é muito querida, porque foi o meu padrinho literário, foi quem pegou nas primeiras páginas do seu ar e disse assim, está aqui um romance, toca a trabalhar. O António não fazia assim. O António tinha, cada vez que escrevia um romance, escolhia outro romance de outro escritor como uma espécie de um guia, uma espécie de um mentor,
onde ele ia encontrar o tom de romance, ou onde ele ia encontrar uma temática que lhe interessava e depois seguia por ali. E o livro que ele escrevia não tinha, depois no fim, e eu vi isso várias vezes com livros dele, porque éramos muito próximos, não tinha nada a ver com o livro que ele seguia como base. Ou seja, quando um escritor encontra a sua voz interna, não é? E consegue desenvolver a sua própria consciência narrativa, já não se deixa contaminar. O que pode é absorver mecanismos e truques de outros escritores e depois adaptá-los ao seu trabalho. O que é, obviamente, muito mais interessante e muito mais divertido para os leitores do que pegar num livro e perceber que aquele rapazinho quer ser o Saramago ou quer ser o Lobantudo, porque em Portugal há muito esta mania de para nós sermos alguém, temos que ser comparados a alguém. Temos que ser alguém que já existia. Temos que ser alguém que já existia. Temos que ser alguém que já existia. E eu, por acaso, sou completamente contra isso, graças a Deus, e sempre fui. Mas há uma coisa que já disseste, aliás, até afuso nesse livro, que é... Eu queria pegar numa parte, precisamente, do teu livro, que vai na continuidade do que a Margarida estava a dizer. Você aqui a falar do escritor, afinal, o que é isso do escritor, como é que o escritor funcciona, essas coisas todas, não é? E eu li aqui uma passagem que me chamou a atenção, em que tu dizes: o que é um escritor? Um contemplador de mundos e da espécie humana? Nunca sabemos verdadeiramente o que vai no outro lado, no outro, na alma, na mente, no coração. O que mexe ou não mexe, como se dá o clique, como nos aproximamos e despertamos, até que ponto somos, se a falha, a brecha, o buraco criam zonas de penetração. E depois há aqui uma frase que eu achei muito curiosa. Falamos a mesma língua a vida toda? Ou seja, da mesma forma que nós vamos sendo diferentes, os nossos livros também saem necessariamente diferentes, e se calhar, arrisco-me a dizer, aquilo para que queremos a escrita também vai sendo diferente. Eu acho que numa altura em que tu lanças um livro para sublinhar completamente diferente de todos os outros que já fizeste até aqui, posso pôr-te essa pergunta. Este livro, não sei se fechou um ciclo da escrita de viagens, mas tem uma explicação que é, viajar para mim tem tanto de elegíaco, extraordinário, magnífico, por aí fora, como de sofrimento. E o amor também. Eu vivo nos extremos. E achei que havia uma história de amor ligada também a este percurso da escrita de viagens, que é a minha, pessoal. E há uma correspondência que tem sido feita, nunca a pensei, divulgar, vá. Nasceu primeiro numa revista chamada Egoísta, que a Patrícia Reis, que era a diretora da revista, fez um número chamado Cartas, e perguntou se eu tinha cartas. Disse: eu não tenho propriamente cartas, não sei que tipo de cartas é que estás à espera. Disse: tenho cartas de amor, que escrevi para a minha mulher. Isso interessa-me, mostra-me. E algumas estão aí, nesse livro, e são muitas outras, e outras que não ficaram, não estão publicadas. Ela não percebeu que era ficção, não? Não é que Bem, isto, descrever sobre quem humanos e de uma forma confessional é todo o processo de publicar, como há bocado falava até com o Mário sobre isso, publicar é tornar fluido, não é, Mário? Então é arriscado, não é? É arriscado porque, aliás, tudo é arriscado, viver é arriscado. Isso não é por aí. Fazermos da nossa criação a nossa vida. Eu citei aqui na epígrafe um autor que, para mim, até lhe chamei pai no livro, que é o Henry Miller. E a Clarice Lispector, mãe. Pronto, isto não são matanças de pai e mãe, não estou aqui a cometer nenhum crime doméstico, mas há uma explicação. Estes talvez sejam dos 2 ou 3... Haverá 4 ou 5 autores que definitivamente me consomem. Que está para lá da influência. Eu leio muita gente porque me identifico com aquela vida. E há autores que eu li, como o Miller, que talvez tenham sido mesmo aquilo. Eu acredito que o que li no Miller, ele foi aquilo. E se ele foi aquilo, foi um homem do caraças. Pronto. E a Clarice Lispector, por outras razões, não tem nada a ver, estão provavelmente nos antípodas de tudo, tem precisamente o mesmo efeito.
com uma carga. Neste caso, o Miller, se calhar, é bom aqui o pai e a mãe, porque o Miller fala-me à parte, digamos que, da exteriorização do homem, portanto, da masculinidade e da forma de afirmação do homem. E também de como, se calhar, ser bom na cama, não sei. A Clarice Lispector fala-me do lado, se calhar, esotérico, sensível, digamos que todo o lado sensível da vida, não só ligado à escrita, mesmo à forma como nos relacionamos. E provavelmente nesse outro lado do espelho, que é o que nós tentamos adivinhar nas relações. E também com as nossas relações com os personagens. A criação de um personagem é um diálogo com alguém, que provavelmente são pessoas que nós conhecemos, também somos nós, são as personas, e que tentamos entender melhor. Porque também qualquer escritor, não é? No fundo, o que está a fazer é tentar entender-se. Este livro, que se calhar ultrapassa todas as marcas, eu não conheço nenhum livro como o que escrevi. Pronto. Isto para mim é importante por seguinte, porque os livros, ou melhor, conheço livros assim, mas normalmente são escritos para pessoas que já morreram. São cartas de amor pós-morte. Tu dás aqui um exemplo muito forte. Que alguns... Mas não é uma correspondência correspondida. Agora temos aqui um exemplo muito forte que alguns talvez conheçam, que é o Fernanda. Sim. É um livro que foi escrito, não sei se recordam, da Fernanda Alves, a atriz. Quando a Fernanda Alves morreu, o Ernesto Sampaio escreveu um livro chamado Fernanda, que ainda hoje é de facto um marco, digamos assim, do chamado Morrer por Amor. E depois há pouco estava a falar com o Tiago e recordei também o caso do Eduardo Guimarães, que alguns se recordam, era casado com a Natália Correia e poucos meses lhe sobreviveu também. Bem, eu tenho uma coisa. Eu peço desculpa. A minha alegria é essa. O Eduardo Guimarães não era casado com a Natália Correia. O Eduardo Guimarães estava no banco. O senhor Guimarães, o outro senhor, que era o marido da Natália Correia, que era o marido da Natália Correia. E depois, o Eduardo estava no banco, era suplente. Eu conheci-os muitíssimo bem, porque a Natália, eu fui grande frequentador do botequim da Natália e já a conhecia antes lá, numas coisas lá em casa dela, e ela usava a vida a dizer: pá, arranja lá um emprego para o Dordi, porque ele não faz nada, ele faz poemas tão lindos e faz quadros, melhor. Não. E eu meti o Dordi no século, entendeu? Nas alturas certas. Mas o Dordi só havia uma coisa que ele não gostava na vida. Era uma pessoa maravilhosa. O Dordi era uma pessoa maravilhosa. A única coisa que ele não gostava na vida era trabalhar. E realmente a Natália andava-lhe nas descomposturas, Diz-me que é pá, diz lá o rapaz, viver como deve ser e tal. Mas eu tinha também admiração por aquele senhor já muito idoso, que era o marido oficial da Natália. E que, uma vez por outra, aparecia ali no botequim também. E, bom, era realmente um cavalheiro. O homem era um cavalheiro. Várias vezes conversei com ele e tal. Na maior. E, portanto, quando às vezes aparece, eu tenho lá um quadro que foi oferecido, que eu comprei mais tarde, aquilo foi oferecido ao Dórdio e à Natália. Eu já vou dizer o pintor. E é uma coisa que eu depois comprei por uma fortuna, uns anos mais tarde, por ter dedicatória e por ter aquilo, e por foi lembrar muito tempo. Agora, a Natália era uma grande pessoa também. A Natália era uma grande pessoa e uma grande autora, e tinha essa coisa extraordinária que eu acho, não se importava nada de afrontar o meio, de afrontar as regras. E eu acho que uma das primeiras coisas que tem que se fazer, ou que se deve fazer, é afrontar as regras, ou não ter regras, ou criar as suas próprias regras, porque senão estamos todos a escrever igual, e segundo as regras que estão estabelecidas, quer sobre a forma, quer sobre o conteúdo, não é? E, portanto, a Natália foi realmente uma mulher extraordinária, e eu acho que, falando sempre da identidade de uma pessoa deve, quem escreve deve ter a sua identidade própria, e, portanto, ter as suas próprias, as regras são as dela própria, e
e não o que a sociedade nos diz, porque eu pareceu-me ouvir dizer que um dos temas aqui desta conversa seria a sexualidade ou a sensualidade. É assim, se há algo que está presente no teu último livro, no último livro do Tiago, ou no penúltimo livro da Margarida, que também tem muito a ver com esta terra, minha querida Inês, quer dizer, a história de Pedro Inês, como todos aqui presentes sabem, tem a ver com esta terra também, é de facto cenas de enorme sensualidade e pronto, period. Inclusive, há uma passagem, por exemplo, no livro do Mário, já agora, que tem a ver não tanto com a sensualidade, mas com a questão da linguagem e com essa história de sermos nós próprios. Vê lá o que é que vai. Vai, eu até sublinhei que é para ver bem. E ele escreve a páginas tantas, uma coisa curiosa. Não há nada de novo nos humanos entendimentos. Conversas semelhantes têm acontecido nos tempos todos do prazer, à socapa, patroas e empregados e vice-versa, administradoras e subalternos ou o invés, gente a soltar-se de públicos desníveis. Não há intimidade onde se faz cerimónia. Sem embargo de se acreditar, dada a banalidade atual do inverosímil, que forniquem alguns pares tratando-se por Vossa Excelência. Claro que bem, vendo o enquadramento. E até porque o livro passa num tempo antes de eu saber como é que as coisas aconteciam. Bom, então. Há uma coisa evidente. É que todo o ser humano tem sensualidade. Tem a sua sensualidade, a sua sexualidade, que faz parte de nós, como faz qualquer outro sentimento da nossa composição psíquica. Mas lá está, eu uso esta passagem, se calhar, para questionar os outros convidados e para realçar também, se de facto esta sensualidade, voltemos a usar o termo que está presente também nos vossos livros, tem a ver com a verosimilhança e com um sentimento de só podia ser assim. Eu acho que sim. Eu acho que como diz o Mário, nós não nos podemos esquecer que temos uma tradição judaico-cristã muito forte e católica muito forte, muito enraizada durante muitos séculos, que associou sempre o prazer à culpa, não é? E, portanto, mas é assim, mas as pessoas nunca deixaram de fazer tudo o que quiseram fazer, não é? Nomeadamente nos tempos da Inês de Castro, estamos a falar no século XIV, os costumes eram muito mais liberais do que depois, mais tarde, a seguir ao Renascimento. Mas, voltando aqui à escrita, e eu acho que isto é importante que as pessoas percebam, não é nada fácil escrever cenas de sexo ou não, cenas de já está mais que dito e redito. Não é nada fácil. E, portanto, como tudo o que é difícil, torna-se num exercício muito estimulante para um escritor, não é? Porque não é uma coisa evidente. E no meu caso, ao contrário de ti, que bebes Henry Miller no chá todos os dias, não é? Gostas muito do Henry Miller, eu por acaso não gosto muito do Henry Miller, porque acho que ele é um bocadinho... No fundo é um bocadinho misógino. Chamavam-lhe o pintor de vulvas, não é? Assim que era o nome, porque ele era conhecido nas ruas. O Henry Miller, eu acho que passa ali um bocadinho a misoginia e, portanto, como eu sou uma combatente militante da misoginia a todos os níveis, não tenho muita paciência para ele. E portanto, nem sequer nunca li muitas, na literatura que eu costumo ler e nos autores que eu mais gosto, nem sequer a sensibilidade está muito presente. Mas é de facto um tema muito difícil. Não sei se tu tiveste, já agora, o Miller, há uma coisa, eu gosto do Miller, não só pelo brilhantismo da prosa e o vigor. O vigor é importante, a palavra... Não, a questão não é essa. Isto é importante. As senhoras compreendem com certeza isto. O Henry Miller esteve em Lisboa nos anos 60 e foi recebido também pela Natália Correia. O Dório não estava presente. E foram sair ao bairro Alto, estiveram no bairro Alto numa confraternização intelectual. E falou-se abundantemente de sexo, como seria de esperar. Mas o Miller praticamente não falou. Falou a Maria
Maria Teresa Horta, acho que a Maria da Costa também foi, foram os especialistas do sexo e da literatura. E o Miller, depois da conversa, disse às senhoras da sala: "So, let's do it." E foram-se todas embora. E depois ele escreveu um texto sobre isto, bastante chocado com a atitude, no fundo, pudorada. Primeiro um grande despudor a falar duramente sobre sexo. E depois, na hora H, que era o que eu questionava, por isso é que a vida se ia confundir. E ele põe aí a frase dele, que ele diz que autobiography is the purest romance. Facts are always closer than fiction. Portanto, aí sim, e os escritores têm, e nós todos, quer dizer, toda a gente tem histórias para contar. Há uns que sabem é contá-las, melhores que outros. E claro que nada como fazer um livro que traduz melhor que ninguém isto que escreveu o Garcia Marques, não é? Ou não, Neruda também, não é? Quando escreve um Confesso que Vivi, ou Memórias de Mim Putas Tristes. Estes livros são fabulosos para mostrar que é a vida que nos alimenta, não é mais nada. Há um livro que tu me ofereceste, que é o Em Louvor das Mulheres Maduras, de um escritor cujo nome eu nunca consigo pronunciar. Stefan Zweig. Esse também é um deles, desculpem, também não sei. É difícil. É um escritor polaco. Tem uma frase aqui, o Wyszynski. Aqui a frase que eu escrevi diz que já que o amor é uma centelha de eternidade, somos quase levados a crer que o amor genuíno pode durar para sempre. Eu não me admito nada. Olha, mas olha lá. Aqui vieram vários temas. O Miller, veio as viagens, veio o Garcia Marques e veio as ideias do sexo. Há uma coisa, por exemplo, um autor de viagens, um autor de literatura de viagens, como tu, encontra que são as coisas, são os monumentos, são as coisas da natureza fantásticas, as cataratas, as praias, não sei o quê, e gente. Gente. E o que é comum a isto tudo é gente. Tudo o que estamos a dizer, da sensualidade, das viagens, dos monumentos, é gente. Porque onde não houver gente, não há nada de vivo, de parte. O Miller, aí nos anos 50, já não sei demorar em décadas, mas eu já sou do século XX, portanto foi no século. Houve uma grande polémica entre os escritores académicos, mas super académicos, os mestres dos mestres da literatura nos Estados Unidos, e aqueles a quem chamavam os escritores de sarjeta. Os escritores de sarjeta, este gajo sabe tudo, me inventaram de eu falhar. E então, os escritores de sarjeta eram normalmente os jornalistas, ou ex-jornalistas, ou jornalistas no ativo, que eram os gajos que sempre abadavam nos bares, que andavam nos bordéis, que andavam não sei o que e tal. E houve uma grande tentativa de... Bom, ganharam os de sarjeta. Ganharam no tempo, no espaço, na eternidade. Porque há muitas coisas, alguns dos grandes mestres, dos grandes sábios da comunicação e do pensamento, só conheciam as coisas por ler nos outros. Por ler nos outros. E eles conheciam as coisas por viver, por ter vivido as coisas. Não é? Esses Millers viveram as coisas todas que havia para viver. Viveram as coisas. Não precisaram ler num livro as coisas que acontecem entre homens e mulheres e coisas e tal. Portanto, viveram. E há muitas coisas. Por exemplo, a extraordinária riqueza da literatura, das personagens da literatura latino-americana, não é um grande exercício de imaginação. Eles estão lá. Aquilo é gente que existe lá. Estás a ver? Aquilo é gente que existe lá. E, portanto, há uma galeria de personagens fantásticas que a nós aqui na Europa nos parecem fantásticas. Um pouco como na literatura africana. Como na literatura africana. São pessoas que existem lá. Nós aqui, numa Europa que tende a igualizar-se, é um centro comercial, é isto, é aquilo, de repente as pessoas tendem a ser mais parecidas como as umas com as outras. Tendem a ser mais parecidas.
E a diferença é mais no exercício de dentro das cabeças do que nos hábitos ou no vestir ou nas coisas. Não é? E, portanto, quando aqui se inventa uma personagem, muitas vezes é quase absurdo. É pá, não vejo quem quer fazer isso. Estás a ver? Não vê porque o gajo faz as escondidas. Mas é sempre as pessoas. Estás a ver? As pessoas, para mim, é a riqueza. Posso contar uma coisa, já que falaste do livro do Mário? O meu pai foi a primeira pessoa que me deu livros para ler e isso acho que também... Qual? O Miller? O meu pai é parecido, se calhar é filho dele. Esse não é verde. Lá, diz lá. O meu pai é batejano, o dali da Bulgária. E um dos livros que ele me deu foi o teu livro. Eu tinha uma idade tenrinha ainda. E o meu pai é um bom malandro. Exatamente como tu descreves. Eu disse, pai, às vezes, se quiseres conhecer um pouco do teu pai, lês este livro. E depois falamos. E no rescaldo disto, também havia aqui isto não do teu livro, uma biblioteca chamada Biblioteca dos Rapazes. Havia das raparigas também traz livros. E esses Era livros... bastante aborrecida, aliás. A dos rapazes era muito mais interessante. Na dos rapazes apareciam livros como o Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver. Pessoalmente, esse talvez tenha sido o mais extraordinário, um chamado As Aventuras de um Rapaz nas Florestas do Amazonas, que é uma história que foi um best-seller. Este livro vendeu muitos milhares de livros na Inglaterra e no mundo, de um senhor chamado Valentine, que é um rapazinho que morava também na casa da tia-avó, que foge de casa, muito parecido com o Tom Sawyer, esse imaginário. Só que acontece o que aconteceu ao Cristóvão Colombo, também, em vez de ir parar a um continente, foi parar a outro. Não é? E depois são as histórias do encontro. Para mim, aquela literatura de viagens foi um fenómeno de impulso. Podia ter sido os policiais, portanto, eu não escrevo romances, ou melhor, eu já escrevi um romance, mas não foi publicado, nem vai ser. Mas escrevi uma coisa que foi inspirada em ti, mas não na musicalidade. Foi inspirada na memória de personagens ricas da minha rua. Portanto, há sempre histórias da rua, não é? Seja lá em que mundo for, em que rua for. Exatamente. Portanto, Onde houver gente. onde há gente. Portanto, este título é brilhante. Não é só pelo brilhantismo do Mário sem concessões. É porque é assim no mundo inteiro. Há histórias do fim da rua de qualquer rua. Se nós tivermos a felicidade de olhar para estas pessoas, e há sempre uns cromos. Alguns parecem os grandes cromos. Portanto, eu tenho uma rua, tinha em Alvalade, repleta destes cromos. E entre o livro do Mário e o que diz no Lero, faço aqui uma galeria de personagens desse calibre, não é? Se calhar eu pronto, os cromos da rua. Eu acho que... Que dava toques de cabeça numa bola, ficava tipo até às 3 da manhã com uma bola a dar toques e vinha as pessoas à janela, pá, está calado, vai-me deitar, vai-me dormir. Eu acho que o que diz Mulher para algumas gerações foi talvez o livro mais libertador que nós lemos, porque então, quer dizer, assim, se ele escrevia tudo, então nós também podíamos escrever tudo, não é? Eu lembro-me de ter essa percepção, porque eu tenho uma desvantagem em relação aos dois senhores que estão aqui, é que eu sou uma menina, e portanto, não é suposto, eu li as mulherzinhas, eu li a Condessa de Segura. Também é uma vantagem. Onde, não, tem imensas vantagens. Imensas. Não estou a dizer que não, mas A única coisa triste da tua biografia foi essa que me disseste que foste para a cama como a poliomielite ou como Isto é o pior que eu pode ir para a cama. Não repetimos. Só uma vez. Só uma vez. Já que insistem. Mas atenção, é engraçado porque ele está a dizer que a Biblioteca dos Rapazes influenciou para escritores de viagens, não é? Assim da mesma maneira que a Biblioteca das Meninas, onde eu li as Mulherzinhas, as histórias todas da Condessa de Segura, em que o máximo, a maior maldade que as meninas faziam era partir um vidro ou ir roubar bolos à despensa, porque não faziam grandes maldades,
Eu acho que isso depois é assim uma espécie de uma base de uma pizza, que são aqueles primeiros livros que nós lemos. E eu, por exemplo, eu estou sempre a escrever histórias de amor e histórias de família. E os livros das meninas, os chamados livros das meninas, das mulherzinhas e as condessas de Ségulo, e depois mais tarde uma obra que está agora a ser reeditada e que tem muita graça, porque é muito pueril e muito característica, que é um retrato maravilhoso dos anos 60, que é Odete Samorice. Certeza que há aqui muitas senhoras que sabem do que é que eu estou a falar. Eram sempre sobre histórias de família, e os irmãos e as irmãs, se estavam bem, se estavam mal. E eu olho para os meus livros e há sempre tramas de família. Para nessa palavra. Histórias de amor e de família. Este último livro, O Amor é Outra Coisa, em que vais cortando a narrativa principal, chamamos assim, com uma fábula, que é uma história de amor entre uma cegonha e um urso, e a dada altura há